concurseriano e concurseriana do meu Brasil Baronil. Hoje voltamos com a nossa aula 2 do Estatuto do Servidor de São Fidélis. Beleza? Show de bola. Então, vamos dar continuidade aí às nossas aulas. Nosso material vai ficar aqui embaixo, tá? São bastante questões da lei orgânica. É que a gente trabalha com tanto material que às vezes a gente até esquece. Eu acho que são 63 questões da lei orgânica e 62 questões do Estatuto do Servidor. Lembrando que na compra desse material você ganha o audiobook, tá? Esse audiobook não vem na compra não, tá, galera? Você solicita através do meu WhatsApp, tá? Pode ser a lei orgânica, somente a lei orgânica, pode ser o estatuto, somente o estatuto, pode ser os dois. É só você entrar em contato, ó, fiz a compra, eu quero o meu audiobook, a gente manda para você. Tá? Porque lá naquela parte que a gente faz a venda do PDF, não entra áudio. Então você tem que solicitar depois. Show? Não esquece de deixar a curtida, deixa a curtida, o comentário aqui embaixo. E também se inscreve no canal para você receber sempre as notificações quando a gente postar uma aula nova. Beleza? Tamo junto, sem enrolação, vamos para cima e vamos para a aula. Beleza? A gente vai falar hoje da posse. É um assunto muito tranquilo, né? A posse é o que é mais esperado aí no concurso. No concurso, o que mais se espera é assinar o termo de posse. Então, posse é o ato que completa a investidura em cargo público. Então, você só é servidor público quando você assina o termo de posse. A partir daí, você é um funcionário público, você é um servidor público. Então, é o ato que completa a investidura. Aí sim você bate o martelo e diz: esse cargo é meu. Então, posse é o ato que completa a investidura em cargo público. São requisitos para posse, tem que ser brasileiro. Ah, Thiago, pode ser brasileiro naturalizado? Tem alguns estatutos que permitem. Tem outros estatutos que não permitem, né? A maioria dos estatutos permitem, mas para você ser um funcionário público, sendo brasileiro naturalizado, precisa existir uma lei para que você possa, né, entrar no serviço público. O brasileiro nato não precisa dessa lei, só o naturalizado, ok? Idade mínima de 18 anos, salvo no caso do parágrafo 2 do artigo 14, né? Ele vai falar aqui, ó, no parágrafo 2 do artigo 14, aqui, ó. Independerá de limite de idade em concurso público ocupante de cargo público de provimento efetivo, exceto para pretendente à acumulação permitida em lei, que ficará sujeita aos limites de idade fixados. Beleza? Então a idade mínima é de 18 anos. Posso fazer a prova com 17 anos? Pode. Pode fazer até com que idade você quiser, mas na hora da posse você tem que ter 18 anos completos. Beleza? Quitação com as obrigações eleitorais, né? Então tem que estar ali quite com as obrigações eleitorais, né? Então tem que estar certinho ali as obrigações eleitorais, né? Vou colocar o meu celular aqui no silencioso, senão eu não consigo trabalhar. Quitação das obrigações eleitorais. Então você tem que estar ali quite, né, com as obrigações eleitorais. Você tem que estar com aquele comprovantezinho que se você votou, você tem que estar ali, né, apto para votar, né? Não pode estar com nenhuma pendência eleitoral. Então, se você não votou, você tem que estar com aquele comprovante que você pagou a multa, enfim. Beleza? Quitação com as obrigações militares, né? Tem que estar com sua reservista, no caso aí para homens, né? Tem que estar com sua reservista, tem que estar com tudo certinho, com, né, sua dispensa, tudo certinho. Beleza? Então tem que estar com as obrigações militares em dia também. Bons antecedentes, né? Isso aqui já né, em outros estatutos não tá desse jeito, mas tipo, é como se você tivesse que ter uma ficha limpa, né? Para você ter aí, para você poder entrar no serviço público. Boa saúde comprovada em inspeção médica realizada por órgão oficial do município, admitida a incapacidade física parcial na forma que a lei estabelecer. Então, isso aqui é tranquilo, né? Tem que ter uma saúde legal, né? Tanto psicológica como saúde física.
Habilitação prévia em concurso público nos casos previstos em lei. Isso aqui é muito óbvio, né? Para você tomar posse, você tem que ter feito um concurso público. Declaração sobre se detém outro cargo, função ou emprego em entidade pública ou privada ou se percebe proventos da inatividade. Então, essa declaração aqui é se você tem outro cargo, né, função ou emprego em entidade pública ou privada ou se percebe proventos da inatividade. Eu nunca vi isso em estatuto, eu estou vendo esses aí agora, né? Provavelmente houve alguma mudança, mas grave o que está aqui, tá, gente? Esse estatuto é de 1983. Então, assim, ele é muito antigo, né? Então, você tem que ter uma declaração sobre se detém outro cargo, função, de repente, o cargo não é acumulável, né? Agora, privada, não sei porquê, né? Não sei por que eu preciso mostrar uma declaração de uma empresa privada. Se eu estiver trabalhando numa empresa privada, não tem nenhuma ligação com a pública, mas leva o que está escrito aqui, pelo amor de Deus. Inscrição no cadastro de pessoa física, né, do Ministério da Fazenda. Então, tem que ter um CPF. Então, cumprimento das condições especiais em lei ou regulamento previsto para determinados cargos, inclusive habilitação legal específica para seu exercício. Aqui, por exemplo, condições legais em lei. Por exemplo, para você ter um cargo de motorista, você tem que ter habilitação, ou B, ou C, ou D. Né? Você tem que ter habilitação. Então, essas são as condições especiais, né, em determinados cargos. Beleza? Show de bola. Será dispensada a comprovação de requisitos já comprovados anteriormente aqui no parágrafo 1. No parágrafo 2, ninguém poderá ser empossado em caráter efetivo, se exercer no âmbito federal, estadual ou municipal outro cargo, emprego ou função, ou perceber proventos de inatividade da administração direta ou indireta, salvo se provar que solicitou a exoneração ou dispensa do cargo, emprego ou função, ou desistência da percepção dos proventos, ou que foi legalmente autorizada a acumular. Tá? Então, se você for um funcionário público de São Fidélis e pretende um cargo de caráter efetivo, você não pode exercer nem no federal, nem no estadual, nem no municipal outro cargo, emprego ou função, ou perceber proventos de inatividade, né, da administração direta e indireta, salvo se provar que solicitou a exoneração desse cargo, ou dispensa, né, ou consegue de forma legal autorização para acumular. Tá? Então, essa é a regra. O funcionário deverá comprovar que a exoneração, a dispensa ou desistência referidos no parágrafo anterior produzirá efeitos a partir do começo do exercício do novo cargo, sob pena de ser considerado incidente em acumulação ilícita. Né? Então, ele se preocupa muito aqui com a acumulação de cargos. Tá? São competentes para dar posse. Quem é que pode te dar posse? O prefeito, aos secretários municipais, autoridades que lhes sejam diretamente subordinados. Então, o prefeito, aos secretários municipais, autoridades que lhe sejam diretamente subordinados. O secretário municipal da administração nos demais casos. Né? Se não for o prefeito, o secretário municipal. Tá? É bom gravar isso daqui. Poderá haver posse por procuração, por instrumento público, em casos especiais a critério da autoridade competente. Então, a posse por procuração é quando você, uma outra pessoa toma posse por você e ela tem uma procuração para fazer isso, né? Então, poderá haver posse por procuração por instrumento público em casos especiais, a critério da autoridade competente. A autoridade que dar posse verificará, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as condições legais para a investidura. Beleza? Então, a autoridade que der posse tem que verificar, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as condições legais. Aquela lá que a gente viu, né? Brasileiro, papapá, PPP, brasileiro, quitação das obrigações, idade mínima e assim vai. Beleza? A posse terá lugar no prazo de 30 dias da publicação do ato de provimento. Isso aqui é importantíssimo. Então você foi lá, depois que você
São 4 etapas que você vai passar até você ganhar sua estabilidade. A primeira é que você tem que ser nomeado. Para ser nomeado, tem que passar em concurso público. Então, a primeira tem que ser nomeado. Aí você tem um prazo para ser nomeado. Depois você tem um prazo para entrar em posse, que é o que ele está falando aqui, ó. A posse terá lugar no prazo de 30 dias da publicação do ato de provimento. Qual foi o ato de provimento que a gente já estudou? Ato de provimento, nomeação é um ato de provimento. Então, a partir do ato de provimento, você conta 30 dias para entrar em posse. Eu sempre falo para os meus alunos entrar em posse logo em seguida, entra logo. Assina logo o termo de posse e fica livre. Né? Assina logo o termo de posse e fica livre. Então, ela tem um prazo de 30 dias. Tá? Você tem um prazo de 30 dias para entrar em posse no órgão oficial. Prorrogável por mais 30 dias. Então, pode ser que você, com uma justificativa bem plausível, consiga prorrogar esse prazo. Né? Desde que o interessado o requeira justificadamente antes do término do prazo fixado nesse artigo. Beleza? Nos casos em que for requerida a acumulação de cargos, o prazo fixado nesse artigo começará a ocorrer da publicação do despacho decisório. Então, nos casos em que for requerida a acumulação de cargos, existem cargos que podem ser acumulados, né? O prazo fixado nesse artigo começará a ocorrer da publicação do despacho decisório. Beleza? Beleza. Então, aqui nesse contexto, o despacho decisório, né, é um documento oficial, ele é emitido pela autoridade competente e que contém a decisão sobre a solicitação de acumulação de cargos. Beleza? Os candidatos que, quando da publicação dos respectivos atos de provimento, estiverem incorporados nas Forças Armadas para a prestação de serviço militar, de natureza obrigatória, terão prazo para posse contados da data do seu desligamento. Então, se você estiver nas Forças Armadas e você solicitar o desligamento, a posse vai ser contada da data do seu desligamento. Beleza? Show de bola. O aprovado em concurso diplomado para exercer mandato eletivo. Mandato eletivo é mandato, né, de algum cargo de o prefeito, o governador, o vereador, enfim, isso é um mandato eletivo. Estadual ou federal, quando da publicação do ato de provimento, né, o ato de nomeação no caso, terá o prazo de posse contado da data do término do mandato, salvo no caso de acumulação ilegal. Então, ele pode exercer o mandato eletivo, né? E só vai contar a partir do momento que ele encerrar o mandato eletivo dele. Geralmente são 4 anos, né? Então, a partir do momento que termina, aí ele tem 30 dias para entrar em posse. Beleza? Aí ele bota aqui, ó, existe uma exceção, salvo no caso de acumulação ilegal, né? Então, a investidura em cargo em comissão ocorrerá com a posse da qual se lavrará termo, inclusive, de compromisso de fiel cumprimento dos deveres da função pública. Então, há investidura em cargo em comissão, tá? Ocorrerá com a posse da qual se lavrará o termo, né? Ele tem que assinar um termo que tem fiel cumprimento dos deveres de função pública. Então, o cargo em comissão também existe a posse, tá? Beleza. O estágio probatório, isso aqui é importante. Funcionário, vou botar grandão aqui, né, para você ver melhor. Funcionário nomeado para cargo de provimento efetivo fica sujeito ao estágio probatório de 3 anos, aqui, ó. Engraçado, né? Tem estatutos que são mais atuais, tem 2 anos. Esse aqui, mais antigo, tem 3. O correto é 3 mesmo. Tá? Fica sujeito ao estágio probatório de 3 anos, a contar da data do início do exercício. Então, você tem, né, a nomeação, a posse, aí depois da posse você tem que entrar em exercício também. Você tem um prazo para entrar em exercício. Entrar em exercício significa colocar a mão na massa, começar a trabalhar, durante o qual são avaliadas suas aptidões e capacidades para o exercício do cargo, em especial quanto aos procedimentos, né? Quanto aos procedimentos de idoneidade moral, né? Assiduidade, disciplina e eficiência. Então, quando você entra em exercício,
você vai passar por um teste. E nesse teste você vai ser avaliado nesses aspectos aí, idoneidade moral, né? Ali eles vão avaliar se você é uma pessoa moralmente, né? Se tem uma moral, né? Se você tem idoneidade moral, né? É muito subjetivo a idoneidade moral, né? Assiduidade, né? Se você chega no horário, chega certinho. Disciplina, né? Se você tem disciplina, né? Se você tem ali um respeito com os colegas, se você sabe se comportar bem. E eficiência, né? Tem que ter uma eficiência, você tem que saber trabalhar, tem que ser proativo, enfim. Você vai ser avaliado aí nesses 3 anos de estágio probatório. Aí depois desses 3 anos que você ganha a sua estabilidade, tá? Então não está sujeito ao novo probatório o funcionário que, nomeado para outro cargo público do município, já tem adquirido estabilidade, tá? Então não está sujeito a um novo estágio probatório o funcionário nomeado para outro cargo público do município que já tem adquirido estabilidade. Então você foi lá, passou por um cargo do município, ganhou esses 3 anos aí, né? Ganhou não, né? Foi lá, cumpriu os 3 anos, ganhou a estabilidade. Se você fizer outro concurso, você não precisa passar por esse estágio probatório novamente. Beleza? Quando o funcionário em estágio probatório não preencher os requisitos enumerados nesse artigo, será exonerado. Ou seja, vai ser retirado do cargo. É claro que tem todo um processo administrativo, né? Você vai provar, né? Que né, de repente pode ter sido um erro de cálculo, enfim. Aí você vai ter direito à defesa também, tá? Para provar que você cumpriu com todos os requisitos. Mas de antemão você sabe que se colocar na prova, você não vai procurar uma questão lá que você pode entrar, né? Com algum procedimento, né? Para se defender. Você vai colocar a letra da lei, você vai colocar que será exonerado, ele vai colocar demitido, ele vai colocar outra coisa, tá? Mas é exonerado. Beleza? Aí do exercício. O início, a interrupção e o reinicio do exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário. O assentamento individual, galera, ele é um documento que é tipo, ele vai mostrar quais são o seu histórico, né, na administração. Então, o assentamento individual ele é como um documento que registra tudo que você faz, né? O início, a interrupção e o reinicio, né? O início, você iniciou o seu exercício, vai estar lá no seu assentamento individual. Você interrompeu o exercício por algum motivo, sei lá, licença, alguma coisa, interrompeu, vai estar lá no seu assentamento individual, né? Então, aí você reiniciou o exercício, também vai ter que estar registrado no assentamento. Então, ali são registradas de forma individualizada, né? Lá no assentamento individual. O assentamento, ele é um registro oficial que contém informações relevantes sobre o histórico funcional do servidor, incluindo datas de entrada, saída, promoções, licenças, entre outros eventos relevantes, tá? Então, esse tipo de registro é fundamental porque para a gestão de recursos humanos, para a administração pública, né? Vai permitir ali o acompanhamento detalhado da trajetória do profissional de cada funcionário. Ok? Maravilha, show de bola. Ao chefe da unidade administrativa para a qual for designado o funcionário, compete lhe dar exercício. Então, aqui, geralmente, é o seu chefe que te dá essa competência, né? Da unidade administrativa para a qual foi designado o funcionário, compete dar-lhe exercício. Dar-lhe exercício é começar a trabalhar. O exercício do cargo terá início no prazo de 30 dias contados da data da publicação oficial do ato, no caso de reintegração. Então, o exercício do cargo terá início no prazo de 30 dias contados da data da publicação oficial do ato, no caso de reintegração. Lembrando que reintegração, né? O que significa reintegrar? Se você está sendo reintegrado para alguma coisa, você está vindo de algum lugar e está sendo reintegrado. Pode até procurar aqui vou colocar aqui para você ver, ó. No próprio documento mesmo, deixa eu fazer aqui para ver se eu consigo. No próprio documento mesmo, você pode procurar a palavra reintegração. Ele vai falar, o reingresso
no serviço público do funcionário demitido com ressarcimento dos vencimentos e vantagens do cargo efetivo, tá? Então vai ser o exercício ele terá início no prazo de 30 dias, contados da data da publicação oficial do ato, né, no caso de reintegração. Então, reintegração é assim, você foi demitido injustamente. Aí, essa demissão se reverteu, por isso que é reversão, né, por isso que é reintegração. Essa demissão foi constatado que você não foi culpado, né, e aí você foi reintegrado. Aí, a partir desse momento, né, da publicação oficial desse ato, no caso de reintegração, você tem 30 dias para entrar em exercício, tá? A partir desse momento. E da posse. Ou seja, tomou posse. Aí você tem, a partir daquele momento que você tomou posse, você tem 30 dias para entrar em exercício. Provavelmente ele vai falar que se você não entrar em exercício, você vai ser exonerado também. Ou vai perder o cargo ou vai acontecer alguma coisa, tá? Então são dois, tá? O exercício do cargo ele terá início no prazo de 30 dias. Você foi demitido, foi injusta a demissão, aí você provou sua inocência e foi reintegrado. A partir do momento da publicação oficial do ato, porque existe uma publicação no Diário Oficial, né? Existe essa publicação que o funcionário X foi reintegrado. Existe uma publicação. Então, a partir do momento dessa publicação oficial, você tem 30 dias para começar a trabalhar, tá? No caso de reintegração. No caso da posse, você foi lá, foi nomeado, tomou a posse, assinou o termo de posse, ficou feliz da vida, e a partir daquele momento você tem 30 dias para meter a mão na massa. E aí a gente vai saber o que acontece se você não entrar em exercício. Quando se tratar de posse em cargo de magistério municipal, ou seja, em cargo de professor, verificada em época de férias escolares, o exercício somente terá início na data fixada para começo das atividades docentes. Então aqui é tranquilo, né? Terminou as férias, você, aí sim, né, quando se tratar de posse de cargo de magistério, verificado a época de férias escolares, o exercício somente terá início na data fixada para começo das atividades docentes. Isso aqui é tranquilo, né? O disposto no parágrafo anterior não se aplica a quem já estiver à condição de servidor municipal, a que por força de sua posse no seu novo cargo, tenha que desvincular-se do cargo ou emprego municipal anteriormente ocupado. Beleza? Então aqui ele tá explicando, né? Essa parte aqui do texto. Ele está explicando o disposto do parágrafo anterior, né? Não se aplica a quem já estiver à condição de servidor municipal e que, por força de sua posse no novo cargo, tenha que desvincular-se do cargo ou emprego municipal anteriormente ocupado. Beleza? Então aqui o que ele está dizendo? Ele está mencionando, ele está fazendo a referência ao parágrafo anterior. Então, a exceção é indicada pela frase. O disposto no parágrafo anterior não se aplica. Então, essa formulação, geralmente, ali, ela vai introduzir uma condição que quebra a regra estabelecida anteriormente. Isso aí é tranquilo de entender, né? Então, a condição para essa exceção é quando uma pessoa já é servidor municipal, devido à sua nomeação ou posse em novo cargo, é obrigada a se desvincular do cargo ou emprego municipal anteriormente ocupado. Beleza? Então, a pessoa que já é servidor municipal, ao assumir um novo cargo, pode ser obrigada a se desvincular do cargo ou emprego que ocupava anteriormente. Então, essa desvinculação pode envolver a renúncia ou a cessação, né, de relação com o cargo ou emprego anterior. Então, essa exceção ela está se tratando de situações específicas em que não se aplica a servidores municipais, né? Não se aplica a servidores municipais que, ao assumirem novos cargos, são obrigados a se desvincular de seus cargos ou empregos anteriores. Então, o objetivo pode ser regular situações em que a pessoa já é servidora municipal e, ao aceitar uma nova posição, precisa realizar ajustes no seu vínculo funcional. Beleza? Show de bola. O prazo a que se refere o artigo poderá ser prorrogado por mais 15 dias a requerimento do interessado. Então ele está falando aqui do prazo de 30 dias, tá? Prazo de 30 dias para entrar em exercício. Pode ser prorrogado por mais 15. Né? Beleza. Ah, Thiago, mas o prazo do exercício na Constituição Federal está outro.
Tá, beleza. Ele não está pedindo para você estudar a Lei 8.112, que é a lei do Estatuto do Servidor, né, Federal. Se ele pedir no seu edital para você estudar a Lei 8.112, aí você segue o que está na Lei 8.112, que é uma lei federal. Aí uma lei, né, tá muito acima. Tem lei federal, lei estadual e lei municipal. Se tiver uma lei municipal e uma lei federal e uma lei municipal, é claro que você vai seguir o que está na federal, né? Mas aqui a gente só está se tratando do prazo da lei municipal, beleza? Funcionário removido quando licenciado ou afastado por impedimento legal terá 5 dias e prazo para entrar em exercício a partir do término da licença ou impedimento. Então você, né, foi removido porque você está em licença. Aí você, né, voltou, né, da licença. Aí você tem 5 dias para entrar em exercício a partir do término da licença ou do impedimento. Será exonerado aqui, ó, o funcionário que não entrar em exercício no prazo de 30 dias. Então a gente já matou aquela resposta lá que a gente queria. Então, não entrou na posse em 30 dias é exonerado. Não entrou em exercício também é exonerado, tá? A contar da posse, tá? Sempre a contar da posse. Ressalvados os casos previstos nesse estatuto. Ok? Então vai ser exonerado o prazo de 30 dias para entrar em exercise. Ok? A contar da data da posse. Tomou posse, a partir daquele momento você tem 30 dias para começar a trabalhar, para meter a mão na massa. O funcionário terá exercício na unidade administrativa que for lotado. Então ele vai trabalhar onde ele escolheu trabalhar, né? Isso aqui é tranquilo, né? O afastamento do funcionário do seu órgão para ter exercício em outro só se verificará mediante prévia autorização do prefeito para fim determinado e prazo certo, tá? Essa parte aqui, ó, o parágrafo 1 do artigo 29, tá? Então, o afastamento do funcionário de seu órgão para ter exercício em outro só se verificará mediante prévia autorização do prefeito para fim determinado e prazo certo. Beleza? Então, aqui é a situação em que o funcionário de determinado órgão ou setor é temporariamente transferido para exercer suas funções em outro local. Então, aqui ele está estabelecendo que o afastamento ele requer uma aprovação antecipada do prefeito. Então, isso significa que o gestor, né, do Poder Executivo do município deve concordar com o afastamento antes de que ele ocorra. Então, aqui quando ele fala para fim determinado e prazo certo, indica que o afastamento ele deve ter um propósito específico, uma finalidade determinada, né? Então isso garante que o afastamento não seja indefinido e que haja uma razão clara para essa movimentação. Ainda tem que ter o prazo também, né? Então estabelece que o afastamento ele deve ter uma duração pré-determinada, com um prazo certo. Significa que o período de tempo durante o qual o funcionário estará afastado deve ser especificado na autorização. Entende-se por lotação o número de funcionários que devam ter exercício em cada unidade administrativa, né? Entende-se por lotação. Aqui nessa parte aqui, ó, parágrafo 2. Entende-se por lotação o número de funcionários que devem ter exercício em cada unidade administrativa. Beleza? Então, lotação, ele está se referindo aqui ao número de funcionários que devem desempenhar suas funções em uma determinada unidade administrativa. Então, uma unidade administrativa pode ser um setor, um departamento, uma divisão ou qualquer outra subdivisão da estrutura organizacional de uma entidade pública. Beleza? Então, a definição ela está enfatizando que a lotação, entende-se por lotação, né? É a quantidade específica de funcionários designados para trabalhar em uma unidade administrativa. Essa alocação ela pode ser feita com base nas necessidades operacionais, nas responsabilidades da unidade e outros critérios relevantes. Então, né, quando ele fala
devem ter exercício em cada unidade administrativa. Então, uma parte da estrutura organizacional destinada a desempenhar funções específicas dentro de uma organização, né? Então, aqui, quando ele está falando da unidade administrativa, ele está se referindo a uma parte da estrutura organizacional destinada a desempenhar funções específicas dentro de uma organização. Então, isso pode incluir departamentos, seções, filiais ou qualquer subdivisão equivalente. Então, em resumo, a lotação é um conceito que vai relacionar o número de funcionários designados para uma unidade administrativa específica. Essa definição ela é relevante para o gerenciamento de recursos humanos, permitindo ali uma distribuição adequada de pessoal para atender as necessidades de cada área da organização. Então, o termo é frequentemente utilizado em contextos administrativos, especialmente ali em órgãos governamentais, né? Para indicar como os funcionários são distribuídos nas diferentes unidades organizacionais. Show? Atendida sempre a conveniência dos serviços, o prefeito poderá alterar a lotação dos funcionários ex officio ou a pedido. Ex officio, né, que a gente chama, quando é pela administração pública ou quando é a pedido do servidor. Então, aqui, atendida sempre à conveniência dos serviços, né, o prefeito poderá alterar a lotação, que a gente já sabe o que é a lotação, né, que a gente aprendeu aqui, dos funcionários ex officio ou a pedido. Então, essa lotação ela pode ser feita através da administração pública ou a pedido do funcionário. Então, a alteração na lotação dos funcionários está condicionada à conveniência dos serviços. O que é que significa isso, né? A decisão de movimentar os funcionários é orientada pelo interesse da necessidade da administração pública. Ela vai assegurar o funcionamento eficiente e adequado dos serviços prestados. Ex officio significa que a mudança na lotação ela pode ser realizada de ofício, ou seja, automaticamente, né, sem a necessidade de um pedido formal por parte do funcionário. O prefeito pode tomar essa decisão unilateralmente com base na necessidade administrativa. E a pedido, a movimentação, né, além da movimentação automática, o funcionário também tem a opção de fazer um pedido formal para alteração de sua lotação. Então, nesse caso, o pedido é feito voluntariamente pelos funcionários e o prefeito pode considerar a solicitação desde que esteja alinhada com a conveniência do serviço. Beleza? Então, show de bola. Então, o funcionário nomeado para o cargo ou função cujo provimento dependa da prestação de fiança não poderá entrar em exercício sem a prévia satisfação dessa exigência. Então, esse parágrafo, esse artigo 30, ele está dizendo que o funcionário nomeado para o cargo ou função cujo provimento dependa da prestação de fiança não poderá entrar em exercício sem a prévia satisfação dessa exigência. Então, aqui a pessoa que foi oficialmente designada para ocupar um cargo ou função na administração pública, né, ela tem... Aqui existem cargos ou função nos quais o provimento, que é a ocupação do cargo, está condicionada à prestação de fiança, tá? Então, a fiança, nesse contexto, pode ser um instrumento de garantia, assegurando o cumprimento de deveres e responsabilidades inerentes ao cargo. Então, aqui está estabelece que antes de iniciar suas atividades no cargo ou função, o funcionário ele foi nomeado, deve satisfazer a exigência da prestação de fiança. Em outras palavras, ele deve fornecer a garantia exigida antes de começar a exercer suas funções. Então, essa exigência de fiança pode ser relacionada a cargos nos quais a gestão de recursos financeiros, bens públicos ou informações sensíveis torna necessária a garantia financeira ou a responsabilidade pessoal do ocupante do cargo. Então, essa prática é comum em alguns setores da administração pública, onde a prestação de fiança é vista como uma salvaguarda
para proteger ali os interesses públicos e garantir que o ocupante do cargo cumpra suas obrigações de maneira adequada. Beleza? O afastamento do funcionário, agora a gente está aqui ó, no artigo 31, tá? O afastamento do funcionário de sua unidade administrativa só se verificará nos casos previstos nesse estatuto e não será computado como de exercício, ressalvadas as exceções legais expressas. Então, o afastamento do funcionário de sua unidade administrativa só se verificará nos casos previstos nesse estatuto e não será computado como exercício. Aí ele fala que tem uma exceção, né? Ressalvadas as exceções legais impressas. Por exemplo, tem afastamentos que você é como se você estivesse trabalhando, né? Uma licença, né? Uma doença, enfim. Então, o afastamento ele não será computado como... Mas tem uns que você não recebe, né? Por exemplo, se eu não me engano, se eu ainda estou lembrado, acho que licença prêmio. A gente vai chegar nessa parte de licenças, tá? A gente vai chegar lá. E aí vai falar que algumas licenças são remuneradas e outras não são, né? Não é como se você tivesse em exercício, é isso que ele quer dizer. Beleza? O afastamento do funcionário não se prolongará por mais de 4 anos consecutivos, nem ser requisitado novamente, a não ser depois de decorridos 4 anos consecutivos, nem ser requisitado novamente, a não ser se depois de decorrido 4 anos de serviço efetivo no município contados da data do regresso, salvo para exercer cargo ou função de direção, assessoramento ou assistência na administração pública federal, estadual ou municipal, né? Aqui são as exceções, né? Quando à disposição da presidência da República ou do governador ou do governo do estado do Rio de Janeiro e para exercer cargos em comissão. Para exercer mandato eletivo, né? Cargos cargos políticos, né? Mandato eletivo. No âmbito federal, estadual ou municipal, quando convocado para o serviço militar obrigatório também, tá? Então não pode se passar 4 anos, mas, né, existem exceções, que são essas aqui. Beleza? Nenhum funcionário será colocado à disposição de qualquer órgão da União, do Estado e das suas autarquias ou sociedades de economia mista, com vencimentos ou vantagens de cargo. Então aqui nesse artigo 32, a gente está aqui no artigo 32, né? Nenhum funcionário ele será colocado à disposição de qualquer órgão da União, do Estado e de suas autarquias ou sociedade de economia mista, com vencimentos ou vantagens do cargo. Então, o que quer dizer isso daqui? Né? Vamos por partes aqui para a gente entender. Ele está dizendo que o funcionário não será colocado à disposição. Então, a colocação à disposição refere-se à cedência ou transferência temporária de um funcionário para prestar serviços em outro órgão ou entidade, que pode ser da União, do Estado ou de suas autarquias ou sociedade de economia mista, que é a administração indireta. Então aqui o trecho também está mencionando de qualquer órgão da União, do Estado e de suas autarquias. Então ele está mencionando, né, que a União, o Estado ou suas autarquias, sociedade de economia mista, esses são diferentes tipos de entidades governamentais, né, com características e atribuições específicas. Então ele está estabelecendo que durante o período em que o funcionário estiver à disposição de outro órgão, ele não deve manter seus vencimentos, seus salários, né, ou vantagens de cargo de origem. Em outras palavras, o funcionário pode ser cedido para trabalhar em outro local, mas os custos associados ao seu salário devem ser assumidos pelo órgão que o recebe. Beleza? Maravilha. Então aqui, preso preventivamente ou em flagrante, pronunciado por crime funcional ou comum, ou ainda condenado por crime inafiançável em processo na qual não haja pronúncia, né? Ele está falando aqui na qual né, não cabe mais recurso, o funcionário será afastado do exercício até decisão final passada ou julgada. Então aqui é tranquilo, né? É aquela coisa da reintegração, né? Então se você for preso preventivamente ou em flagrante, pronunciado por crime funcional ou comum, ou ainda condenado por crime inafiançável, em processo na qual não haja pronúncia, né, o funcionário será afastado do exercício, ele será afastado do cargo.
até decisão final passada ou julgada, até ser transitado e julgado. Se você for inocentado, você volta, recebe retroativamente, tudo certinho. Se você for culpado, aí você vai preso, não tem como voltar mais, né? Aí você perdeu o cargo, beleza? Show de bola. Então hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostarem, transmita esse gostar através de um like. E também deixa um comentário aqui embaixo, tá? Deixa um comentário. Se inscreva no canal também para receber as notificações. E vamos para cima, porque a ideia não é a velocidade, né? A ideia não é a velocidade. A ideia é a constância. Então se mantenha constante. Mantenha o ritmo. Não precisa correr, não. Não precisa se desesperar, não. Tem tempo para estudar? Estude. Não tem tempo? Tem 2 horas só de estudar? Estude 2 horas, mas estude com qualidade. Então não é a velocidade, é a constância. Tá? Então siga aí até o seu objetivo. Valeu? Nosso Instagram está aqui em cima. Não esquece de seguir a gente lá para dar essa força. Beleza? Tamo junto. Obrigado e tchau.